Opa, tudo bem? Ó, você sabe quando de fato começa a colonização brasileira e quando os portugueses começam a criar medidas administrativas para organizar a ocupação, a presença e em especial a exploração do nosso território? Então curta o vídeo aí, vem comigo, segue o canal e a gente vai tentar compreender um pouco melhor essa história, né? Então a colonização de fato portuguesa aqui no Brasil começa a partir de 1530 com a chegada da expedição liderada por Martim Afonso de Souza aqui no Brasil. Então, antes dessa chegada, desta viagem, dessa expedição de colonização, o Brasil marca aquele primeiro período de 30 anos, marcado e chamado de período pré-colonial, onde os portugueses encontram o Brasil em 1500, teoricamente, né, mas não se interessam por Brasil por causa, em especial, de dois grandes motivos. Primeiro, não se encontra os tão preteridos metais preciosos aqui no Brasil logo de cara. Não tem ouro, não tem prata, óleos vistos aqui. Então isso não chama atenção já, ajuda e contribui para não chamar atenção. Outro fator fundamental dessa não presença nesse primeiro momento são as viagens para as Índias. Lembramos que Portugal é um dos grandes pioneiros das navegações junto com a Espanha, né? E a partir de 1498, com o Vasco da Gama, os portugueses chegam à Índia e monopolizam durante esses primeiros anos as carreiras das Índias, né? As rotas comerciais marítimas que dão acesso à Índia e ao pegar esses produtos, né, as famosas e ricas especiarias indianas, né, e orientais, e que vão ser distribuídas na Europa à base e com altos índices de lucratividade. Só que a partir do início do século XVI, algumas mudanças econômicas, políticas mundiais começam a acontecer no mundo nesse momento, né? Nós temos novos países se lançando esse projeto da expansão marítima, nós temos os franceses chegando ao mar, os ingleses se lançando ao mar, os holandeses, e gradativamente esta presença desses outros países vão fazer mudar algumas estruturas e ter uma nova dinâmica dessas relações políticas, econômicas e sociais, e algumas mudanças vão acontecer e isso vai refletir na ocupação, na exploração e também na história do Brasil. Então os franceses e os holandeses começam a ocupar alguns territórios, principalmente em represália ao Tratado de Tordesilhas. Os holandeses dedicam-se muito mais a desenvolver uma marinha mercantilista, né, que passa a produzir, a comercializar e transportar produtos, e rapidamente Antuérpia e Amsterdã transformam-se no século XVI no grande centro comercial do mundo, onde se circulava, comercializava-se, né? Torna-se um grande centro também manufatureiro de produtos, né? dos mais diversos tipos e formatos aí dentro desse modelo do século XVIII, do século XVI, perdão. Isso traz uma grande mudança econômica do mundo nesse sentido. Isso afeta os portugueses, porque esses novos países encontram essas rotas marítimas para viajar até a Índia. Então Portugal perde o monopólio desse controle das especiarias nesse momento. Então com essa perca, ele vê os seus índices de lucratividade caírem drasticamente a partir desse início do século XVI, né? Então soma-se esses fatores e também o fato dos franceses estarem aí andando e perambulando pelo território nacional, né, praticando a pirataria, praticando o contrabando do pau-brasil, que era a nossa atividade econômica durante esse período pré-colonial, e também preterindo fundar colônias, fixarem-se e colonizarem aqui no território brasileiro. Inclusive fundam aí por dois momentos colônias aqui, né, no que hoje é o Brasil. Então, e estes fatores vão contribuir, vão se somar para que Portugal passe a olhar nesse início do século XVI como o Brasil como uma possibilidade de ser uma grande fonte de renda nesse sentido. Então aí vem, né, a expedição criada pelo Martim Afonso de Souza, liderada pelo Martim Afonso de Souza em 1530, né, trazendo para cá os primeiros colonos para de fato ocuparem as nossas terras e começarem a dar origem aí para a estrutura da sociedade que vai ser a sociedade portuguesa aí, e que vai dar origem ao Brasil nesse momento. Então esta expedição, ela vinha com alguns grandes objetivos. A ocupação vinha com a função de expulsar os franceses e esses
piratas que contrabandeavam o pau-brasil daqui e garantir esta ocupação. E também, obviamente, com o objetivo de explorar, de colonizar e estabelecer essas colônias e essa presença portuguesa aqui. Mas essa expedição do Martim Afonso de Souza faz os portugueses se darem conta de uma coisa: o tamanho da dificuldade e o tamanho do investimento que seria colonizar um território tão grande quanto era a posse que Portugal tinha direito aqui na América pelo Tratado de Tordesilhas. Então, nesse sentido, em 1534, o rei de Portugal, Dom João, cria então o primeiro sistema pensando a administração, a ocupação e a colonização do Brasil, que são as capitanias hereditárias. Divide o território brasileiro em 15 faixas de terra, aonde ele distribui essas terras para aqueles que vão ser chamados de capitães donatários, pessoas próximas a ele, da confiança, principalmente porque essas terras são doadas a esses sujeitos, por isso capitanias hereditárias. Essas terras, o único grande ponto que não podia ocorrer era a venda desses territórios, então essas terras eram doadas para esses donatários. Dessas 15 capitanias vão ser encontrados 12 donatários, alguns sim vão ficar com duas capitanias. Então, literalmente Portugal, vendo a dificuldade e o grande investimento que precisava para essa estruturação da colonização portuguesa, ele vai fazer um projeto de privatização. Vai entregar aos particulares e esses particulares, então, vão receber essas terras através da carta, da carta de doação, onde ganhavam essas terras, a posse, só não poderiam vender, caso contrário teriam que doar, mas essas terras poderiam ir passando de forma hereditária para seus descendentes. E também ganhavam aí o documento da famosa documento foral, aonde tinham aí os objetivos, os deveres que esses donatários tinham aí. Então, como os grandes objetivos, esses sujeitos tinham que vir para cá, ocupar esse território, proteger, fundar vilas e cidades, aplicar as leis portuguesas aqui, aplicar a religião nesse momento, escravizar, explorar esse território aqui, fazer, produzir, tinha o direito também de distribuir sesmarias. Então esse território era deles, eles podiam distribuir para outras pessoas explorarem e trabalhar. Em contrapartida, deveriam então defender o litoral, estabelecer essas feitorias para proteger e marcar a presença portuguesa nesse território. E também desenvolver a agricultura e pagar os impostos para a coroa portuguesa. Então, todo o trabalho, todo o investimento da colonização, da exploração do território ficava a cargo desses donatários, desses particulares. Em contrapartida, a coroa portuguesa apenas recebia a sua parte nos impostos daquilo que foi produzido nesse sentido. Destas 15 capitanias, apenas 2 vão conseguir prosperar. A capitania de São Vicente, por ter recebido a expedição do Martim Afonso de Souza, então ali já tinha uma infraestrutura, veio com o Martim as primeiras mudas, que deu início à prática da agricultura, as primeiras cabeças de gado, uma galera. Então houve um investimento nesse primeiro momento, por isso a capitania de São Vicente teve esta vantagem, e conseguiu prosperar neste primeiro momento. E a outra capitania que prosperou e deu certo nesse momento foi a capitania de Pernambuco, pelo fato de que nessas primeiras expedições de colonização foi trazido para cá uma série de novas práticas agrícolas para serem tentadas e testadas no Brasil, e uma delas foi a cana-de-açúcar. E a cana-de-açúcar encontra no território do Nordeste brasileiro as condições ideais para a sua produção, então ali vai rapidamente prosperar, já que o açúcar nesse momento era um produto, uma especiaria quase que rara nesse momento. Então essa economia era bastante valorizada, então ali logo encontrando essas condições ela vai prosperar, e isso vai dar condições para que essa capitania dê certo e funcione a partir daí, também receba atenção por parte dos portugueses por causa da lucratividade do dinheiro, da fonte de riqueza que ela se transforma. As outras capitanias, nenhuma dá certo. E entre esses principais motivos, a falta de investimento, a falta de centralidade política, porque era muito mais fácil você ter contato com Portugal do que entre essas capitanias aqui dentro do Brasil. Ataque de índios, de animais, o isolamento provocado por isso, e algumas os donatários não chegam nem a pisar aqui no Brasil, então por isso elas não vão prosperar, não vão dar certo. E aí, frente a este fracasso, a coroa portuguesa então decide, em 1548, criar
tá? O governo geral, justamente para fomentar o desenvolvimento e auxiliar no desenvolvimento das capitanias hereditárias, né? Então o governo geral, ele não é criado em 1858 para substituir, mas para auxiliar, para contribuir e ajudar na prosperidade destas capitanias neste momento, né? Então ele vem aí, entre os seus principais objetivos desse governo geral, era atribuir o controle da colônia, centralizar o controle da colônia e auxiliar os donatários justamente naquelas questões mais essenciais, né? No combate dos indígenas, na defesa do litoral brasileiro aí contra ataques, né? E contra piratas que são constantes nesse momento, e também coordenar as políticas administrativas e econômicas da defesa do nosso território nesse momento. Por isso, nesse governo geral, são criados, né, enviados para cá 3 funcionários reais extremamente fundamentais dentro desse processo. O ouvidor-mor, que vai ser o cara responsável pela aplicação e fiscalização da justiça. O ouvidor-mor, que era o cara responsável pela arrecadação e o controle dos impostos. E o capitão-mor, responsável pela defesa do nosso território. Então essas 3 funções, que até então eram atribuições dos donatários, agora passam para a função do governo geral, para auxiliar justamente essas capitanias a prosperarem e esses capitães-mor, né, esses capitães donatários não terem tantas responsabilidades políticas, administrativas, policiais de defesa do território nesse sentido. A partir daí. Então, a partir daí vem esses governadores gerais. O primeiro grande governador que nós temos é o Tomé de Souza, que vai governar de 1549 a 1553. Ele vai ser o primeiro desses governadores e o responsável, então, por trazer em especial os jesuítas para cá, né, e dar início a essa organização política administrativa que nós vamos ter aqui no território brasileiro, incentivar a agricultura, incentivar, né, a ocupação, a doação das terras, justamente para povoar e garantir a posse dessas terras para os portugueses. O segundo capitão-geral é o Duarte da Costa. Durante o governo deste sujeito, nós vamos ter uma desorganização política administrativa, principalmente porque os colonos vão entrar em conflito com os jesuítas, né? Os jesuítas que eram contra a escravização dos indígenas, né? E aí os colonos eles optam, né, por nesse primeiro momento pela falta de mão de obra ou pela necessidade de mão de obra para trabalhar nessas lavouras da cana-de-açúcar, né, para mão de obra de trabalho mesmo, optam por tentar escravizar os índios e aí acabam entrando em conflito com os jesuítas que não concordavam com a escravização dos índios. Então esses conflitos acabam provocando uma grande desordem nesse processo da colonização, da atuação do governo geral nesse momento. E é nesse momento também que os franceses aproveitam para invadir, tentar fundar aquilo que vai ser chamado de França Antártica, onde hoje fica a cidade do Rio de Janeiro, em 1554. Né? E aí nós temos esses grandes conflitos marcando este segundo governo geral, que vai ser substituído pelo Mendes Sá em 1558, tá? E este vai ser responsável, então, pela reorganização, tá, da ordem administrativa e política do Brasil, e também vai ser responsável pela expulsão, né, por organizar as expedições militares que vão expulsar os franceses dos territórios brasileiros nesse momento, né? O Mendes Sá também vem com um outro projeto administrativo, que é a criação das câmaras municipais, né? Então vai se dividir, né? O governo geral, que vai ter como sede a cidade de Salvador e vai ser escolhida a capitania da Baía de Todos os Santos pelo ponto, né, estratégico central do território, né? A partir daí começa a se criar as câmaras municipais, né? Poderes políticos localizados, principalmente para pensar as ordens administrativas de organização política das pequenas vilas e cidades que estão surgindo no Brasil nesse momento, e aí pensar essas representatividades locais, né? Essas câmaras, diga-se de passagem, eram ocupados por aquilo que nós chamamos de os homens bons, né? Portugueses, brancos, católicos. Então fica a cargo deles pensar aí e criar e discutir assuntos administrativos, políticos, fiscalizar a arrecadação de impostos, aplicar as leis, né? Cuidar dos bons costumes, né, que vinham com a colonização da coroa portuguesa a partir desse momento. Então essas são as primeiras medidas administrativas, né? A divisão do Brasil nas capitanias hereditárias, né? Uma forma de dividir, de
privatizar literalmente, né, o nosso território para ocupar, já que era um empreendimento assim gigantesco, tanto no sentido do esforço quanto no sentido econômico, né, e o governo geral criado e pensado nesse momento para fomentar esta atividade e auxiliar nesta colonização do Brasil, e aí vai se desenhando as disputas políticas, vai se construindo e vai se estabelecendo as relações políticas, econômicas, sociais do Brasil neste momento, né, do início da colonização. Tá? Ó, gostou do vídeo? Curte aí e segue o canal pra gente discutir um pouquinho mais e conhecer um pouco e compreender um pouco mais da nossa história. Até a próxima!